Olá, boa noite, bem-vindos a uma nova série nesse canal O Poder Está em Mim. Né? Nós estamos aqui iniciando, né, uma série para desenvolver, né, para nos desenvolver, atender o chamado da alma, para evoluir as nossas consciências e capacidades, né? Uma série aí de conhecimento, de ensinamento, né, que eu estou propondo aqui para vocês, cujo título, né, eu estou dando As Trilhas da Consciência. Né? Então, eu tenho notado, né, que as pessoas questionam muito. Né? Elas vêm e fazem pergunta para mim o seguinte: como entender que eu estou no caminho certo? Essa é uma pergunta. Como está a minha evolução mental ou espiritual? O que a espiritualidade tem a falar para mim? Como que eu descubro o meu dom? Como que eu desenvolvo a minha capacidade no trabalho, na minha carreira? Né? Como ser próspero? Como ter um relacionamento confortável? Né? As pessoas vivem perguntando isso, né? Porque não sabem por onde começar. Quando você traça um caminho, a vida fica mais fácil. Então, esse é um projeto que eu estou fazendo, cujo nome é As Trilhas da Consciência. E aquele que realmente sentir esse chamado, ele vai buscar. Eu pretendo, durante esses dias que seguem, cada dia colocar um tópico aqui nesse canal para a gente estar desenvolvendo as nossas capacidades e potencialidades. Tá? Então, veja bem, às vezes você chega a perceber, né? A pessoa às vezes percebe, né? Tem algo acontecendo comigo, um aperto no peito, a pessoa não consegue explicar. Está tudo bem, de repente, ela está com aquele vazio interior, ela não está processando as coisas direito, ela sente essa situação aí, às vezes, desânimo, né? Falta de interesse numa área da vida, né? Então, nós vamos aqui, né? Juntos, porque eu sou uma aprendiz, né? Desenvolver aí, né? Essa trilha, nós vamos caminhar essa trilha, nós vamos dar sequência a uma porção de assuntos, de situações, aprender a trabalhar todas essas situações para seguir adiante, né? Para seguir adiante. E eu dei o título aí, como eu falei para vocês, né? As trilhas da consciência, ou seja, as trilhas que a alma precisa seguir, as trilhas que o ser humano precisa estar atento naquele outro corpo que eu falo, que é o corpo mental, que é o corpo alma, né? Eu sempre estou falando aqui que nós temos o corpo físico, né, que nós vivemos aqui no plano terra, a gente imagina, a gente cria, usa criação alheia, mas quando se trata da nossa alma, do nosso interior, é um processo que tem que ser trabalhado, ele tem que ser planejado, tem que ser entendido por nós. E eu dividi, né, essa trilha da consciência em 8 séries importantes, né, e vou levá-las aqui ao ar no YouTube no decorrer dessa semana, e também nas redes em que eu faço parte, no Insta, no Facebook, né, para que vocês possam aí ter a consciência, né, de estar desenvolvendo a sua mente inconsciente, tá? Solucionando o problema. E essa série, ela não vai explicar o que é espiritualidade, ela não vai ser, por exemplo, falar sobre leitura de cartas através da energia, o que está processando, como está a minha energia no relacionamento, no amor. Não, nós vamos aqui, né, fazer um trabalho para a gente sentir que está despertando, entender quem você é na realidade, tomar posse de você. Quando eu tomo posse da minha alma, que eu trago a espiritualidade no meu dia a dia, nas minhas situações, nos meus projetos, né, a vida, ela flui melhor. Tá? Então, isso já aconteceu com você, né? Tenho certeza. Então, veja bem, né? De início, né, eu já falo para você que tudo isso que você está sentindo, querendo buscar as coisas, né, não é cansaço, né? Não é cansaço, não é por excesso de trabalho, não é porque você está numa confusão, porque a energia ao seu lado é imposto espiritual, que alguém fez macumba, alguém fez isso, aquilo. Não é nada disso. Simplesmente
você está sendo chamado. A tua alma está cobrando de você uma posição para que você tome posse de você. Que você una seu corpo com a sua própria alma, que você estabeleça o equilíbrio, né, e encontre o seu caminho verdadeiro, né, que é a evolução na jornada aqui no plano Terra. Tá? Então, quem ignora esse chamado, ela repete ciclo. Então, tem pessoa que é observado, e vocês também que seguem as leituras que eu faço no outro canal, Cigana Vidá, né, leitura de cartas, leitura da energia da pessoa, né? A gente percebe, né, que as pessoas elas estão vivendo coisas simples de ser resolvidas, basta que elas simplesmente conectem com a tua alma, que ela busque a sabedoria interior para fazer as coisas acontecerem. Né? E quando a gente entra numa trilha, né, com essa capacidade, com essa sabedoria, com esse entendimento, falando exclusivamente da nossa mente inconsciente, né, a gente muda a vida, muda tudo. Porque você tem o controle, você estabelece um equilíbrio para você fazer as coisas acontecerem. Você já sentiu isso? Sentiu aquele cansaço, sabe? Aquele peso, né? E você às vezes pergunta, nossa, eu tive um relacionamento, deu tudo errado, mas por que eu estou repetindo isso? Por que eu só atraio pessoa complicada para mim? Porque para mim não vai dar certo? Porque as coisas é difícil para mim, né? Você já tem certeza que você já presenciou essa frase aí, você já viveu isso. Então, o que você não está tentando, não está querendo olhar? O que você está escondendo dentro do subconsciente? O que essa dor aí que você tem está querendo que você lembre do quê? Ela está te tocando para você dar atenção à sua alma inconsciente. Né? Então, veja bem, você não está perdido. Não está perdido. Sempre existe, né, uma possibilidade de a gente mudar. E aí você está sendo chamado. A alma chegou num ponto, né, que ela saturou, ela está cobrando de você uma postura, né, confortável, leal para com você mesmo. Tá? A vida, daí tem gente que fala, mas eu estou travado, não saio desse lugar. A vida não trava ninguém. O universo não trava ninguém, a vida não trava ninguém. Né? Ela apenas direciona. Ela mostra para você a solução para você encontrar o seu equilíbrio e seguir a sua jornada da vida. Acontece que a gente não se apercebe disso. Né? Então, olha, o despertar dói. Despertar dói, porque quando você busca a evolução, você começa a despertar, você começa a perceber que determinada pessoa que está na sua vida está travando o seu caminho que não tem nada a ver. Você deixa ir, você entende que aquele relacionamento chegou a hora de acabar, você entende que você precisa dar mais atenção para a sua carreira, você precisa aprimorar-se, você precisa prestar atenção no seu financeiro, né? Para conter os gastos excessivos, para você ter uma vida confortável, relaxar, né? Para viver. Né? E também, né, ensina você a buscar a solução, a entender o porquê de certas emoções, o que está causando no seu corpo físico, né? Você controla a saúde, porque você vai buscar mais conhecimento, mais sabedoria, você vai entender o que o meu corpo físico precisa, lembrando que nós somos uma alma que tem um corpo, adquiriu um corpo para evoluir, para poder estar aqui no plano Terra, buscando, né, pelo seu desenvolvimento mental, da consciência. A gente fala aqui da consciência, não estou falando de religiosidade. Você pode ir seguir a religiosidade que você quiser. Mas se você não estiver atento à sua consciência, ao desenvolvimento da sua mente, do seu espírito, não flui. Entendeu? A vida, daí você fica travada, não porque a vida travou. O elemento que você está usando está impossibilitando você de seguir adiante. Tá? Então, veja bem, né? A gente permanecer dormindo, fazendo de conta que nada está acontecendo, né? Ficar sentado lá no apartamento, com a boca escancarada, cheio de gente esperando a morte chegar, você está vivendo no mundo físico apenas, no material, na ilusão. E a gente precisa estabelecer equilíbrio, né, entre os dois corpos, para que a gente tenha a consciência de solucionar os nossos próprios problemas. Né? Aí que é desenvolver a terceira visão, é que desenvolver aí a mediunidade,
São recursos, né? São recursos que a gente pode recorrer para estar evoluindo alinhamento de chakra, tá? Buscar um terapeuta holístico. Por isso que eu falo, faça Salmo 91, que você se empodera, você adquire o poder do guerreiro que existe dentro de cada um de nós. Né? A limpeza lá, 21 dias com o Arcanjo Miguel, né? É uma meditação incrível, porque você traz à tona todos os erros, todas as coisas que você julga estar errado na sua vida, e você vai buscar a solução. Tudo na sua vida. A solução depende de você. A cura de uma doença, ter a estabilidade financeira, tá? Depende de você. Fazer as coisas acontecerem, tá? Então, vencer o medo. Por que eu tenho medo? Eu tenho medo do futuro. Mas quando eu não cheguei até aqui, lá no passado, eu não ficava visualizando o futuro, né? E hoje, no presente, eu estou vivendo o futuro de um passado todo torto, todo atrapalhado que eu vivi. Você não está aqui, então tem medo para quê? Para que eu vou ter medo? Se eu posso adquirir capacidade e buscar conhecimento, qual é o medo que eu estou vivenciando? Né? Na inércia, nós perdemos a oportunidade de evoluir. Se você fica lá de braços cruzados esperando, Deus vai fazer milagre na minha vida, né? Porque amém Jesus, porque Jesus deu, não, Jesus está na frente, não está, é Deus que está cuidando, não está, gente. Entenda uma coisa, Deus não está o tempo todo lá focado em você, se você está bom, se você não está. Se você não entra em conexão com a espiritualidade que está dentro de você e começa a criar situações, a vida não vai fazer isso para você. A experiência está aí, analise a vida das pessoas para ver como ela está. Daí a pessoa bate no peito, mas eu tenho Deus entre mim, tem que ir no médico o tempo todo, tem que tomar remédio, remediar, né, uma dor do corpo físico, quando, se ela entrasse dentro da sua consciência, as coisas mudariam completamente. Entenderam? Né? Então, me responda, essa mensagem faz sentido para você? Você acha que você é capaz de seguir aqui essa série aqui para buscar mais conhecimento? Você é capaz? Eu não acredito, não. Eu não acredito. Porque tem pessoas que desanimam, né? Começa lá, chega no segundo ensaio e fala, isso aí é bobagem, eu não vou perder tempo com isso, já cheguei até aqui, como é que cheguei até aqui? Agora que continua desse jeito. Mas analise a sua vida, você não está infeliz, você não está com dores, você não está enfrentando problemas. Às vezes você nem sabe quem você é, isso é legal? Claro que não. Claro que não. Respira fundo, deixa fluir, faça a coisa acontecer na sua vida. A vida da gente depende exclusivamente da gente mesmo. Não depende da ideia de terceiro que criou religião, que criou um Deus, que criou um Jesus, que depende do meu Criador que está dentro de mim, aquele Deus, aquele poder. Jesus falava, ele falava sempre isso, sois deuses, ele é nosso irmão, ele encarnou aqui para mostrar do poder que nós temos. Então, dê mais atenção para você. Então, analise. De repente, você não está precisando disso? Né? Todas essas séries que eu vou estar trazendo aqui, você não está precisando disso? Você não está precisando investir mais em você na sua vida? Que eu não cobro nada, estou trazendo aqui ensinamento gratuito. A única coisa que eu peço é que você está interagindo comigo, né? Você entra aí depois no vídeo que o YouTube vai subir, né? E coloca lá, eu estou na trilha. Né? Eu estou na trilha, eu vou fazer isso, porque quando a gente reconhece que você está buscando a sua cura, que você está o caminho começa a se revelar, porque você está seguindo uma trilha mística. Você está cuidando da alma, você está recebendo um chamado e não pode ignorar. Tá? Não pode. É a alma que está chamando. Nós estamos prestes a chegar na quinta dimensão e se não tiver essa consciência, muitos não irão chegar até lá. Então, toda a trilha percorrida no mundo exterior, né, ela começa primeiro dentro de nós. É dentro de nós que começa. Tá? Eu espero todos vocês de coração aberto, né, para nós desenvolvermos essa série aí, para que realmente nós adquiramos mais sabedoria. Mais sabedoria para decidir a nossa vida, para aprender o que nós perguntamos, o que vamos perguntar, quando eu tenho oportunidade de fazer uma pergunta sobre a minha vida,
né? O que eu preciso buscar? Nós temos que ter essa liberdade. Porque se você continua dependendo o tempo todo, você não consegue alcançar a sua evolução e vai repetir o ciclo e vir aqui para a roda de samsara novamente numa próxima reencarnação. Tá? Até a próxima série desta trilha da consciência. Namastê.